Então, essa semana começa aqui com uma mensagem que eu recebi do Fabiano Cury, onde ele me manda aqui um panfleto distribuído entre os membros da Parada Gay com instruções sobre como cheirar cocaína. Né? Então isso saiu na Folha de São Paulo, que realmente foi distribuído pelo GLBT, Grupo de Gays, Lésbicas, Bissexuais Estrangeiros, uma cartilha de 8 páginas, para ser distribuído na Parada Gay. Né? Então, dando instruções. Para cheirar cocaína, prefiro um canudinho individual a notas de dinheiro. Né? Faça uma piteira de papel se for rolar um baseado. Compartilhe a droga nunca o material a ser usado. Você vê que a desculpa para isso é a famosa política de redução de danos, que é, vamos dizer, é uma indução. É claro, a redução de danos é uma pinóia. Isso aí é uma indução ao consumo de drogas, financiada com dinheiro público. E por bons motivos, porque o nosso governo é sócio das Farc. Tá certo? Tem ações, eu não sei se o governo ganha dinheiro com isso. Se alguém do PT ou do governo ganha dinheiro com isso, mas ganho político é evidente que tem, tá certo? E isso já seria suficiente, vamos dizer, para qualificá-los a todos como criminosos e botar todos na cadeia. Se há uma parceria entre um partido político legal e uma organização criminosa que está matando o brasileiro a rodo, quer dizer, não só através da distribuição de cocaína, mas através dessa constante colaboração com os grupos organizados de assassinos do PCC e do Comando Vermelho, essa simples parceria política já é suficiente para qualificar o PT de partido criminoso. É um partido que não poderia existir. Preste atenção, o PT não pode existir. Um partido que faz parceria com narcotraficantes durante anos a fio, ele em si é uma organização criminosa. E o governo brasileiro é uma organização criminosa. E o principal criminoso de todos é o seu Lula da Silva, que foi ele que articulou essa parceria como fundador e presidente do Foro de São Paulo. A coisa é de uma gravidade tão grande, que as pessoas têm medo de ouvir. Eu acho que a pior das covardias é a covardia intelectual. Quer dizer, o sujeito que não quer ver a realidade, ele teme a realidade, ele se esconde embaixo da mesa para não ver o que está acontecendo. Por quê? Porque se ele souber o que está acontecendo, daí ele vai ter que reagir. Isso ele não quer de jeito nenhum. Então ele prefere negar o que está acontecendo. E o Brasil inteiro tem dado mostras de covardia, tá certo? Pelo menos a classe falante do Brasil inteiro tem dado uma mostra de covardia, porque não quer falar do Foro de São Paulo. Se for falar do Foro de São Paulo, vai ter que falar desta parceria do PT com as Farc. Parceria que é nítida e clara nas próprias atas do PT. Quer dizer, o PT se compromete ali, né? Na época era o Lula o presidente do Foro de São Paulo, se compromete a dar apoio incondicional às Farc, considerando qualquer ataque às Farc como terrorismo de Estado. E o PT tem sido fiel a esse compromisso desde então. E a Farc, naturalmente, lhe retribui. A Farc apoia o PT em tudo. Né? E mais recentemente, as Farc soltaram aquela mensagem, né, ao 15º aniversário do Foro de São Paulo, a última Assembleia do Foro de São Paulo, reconhecendo que foi o PT que salvou o movimento comunista na América Latina, tá certo? E estão fazendo maiores elogios ao PT por ter feito esta obra maravilhosa de ter restaurado na América Latina este flagelo que no resto do mundo já estava sendo abandonado. Quer dizer, o Brasil e a América Latina vai ter o privilégio de ser a última região comunista do mundo. Quer dizer, quando todo mundo já está esquecendo isso, os chineses nem sabem mais como voltar ao comunismo. Ele tem aquela organização política comunista, mas a economia já não é comunista mais, os chineses nem sabem mais como voltar ao comunismo. Né? O pessoal da Europa Oriental não quer nem ouvir falar disso, tem horror desta coisa. E, no entanto, o Brasil está querendo. Quer dizer, o Brasil é um país catador de lixo. O que os outros jogam no lixo, a gente vai lá e pega, graças ao PT. E pior que está fazendo isso por meio de associação com criminosos que estão treinando outros criminosos para matar 50 mil brasileiros por ano. Tá certo? É claro que o partido que faz isso é uma organização criminosa. Então, também não tem nada de estranho que ele invente essa política de redução de danos, que é indução ao consumo de droga, porque interessa. Tá certo? Agora, se vem com essa desculpa, não, nós não queremos difundir as drogas, nós queremos apenas instruir as pessoas para que, se elas usarem as drogas, elas se prejudiquem menos. Vem com essa desculpa. E, bom, vamos analisar a seguinte coisa. Você acha que se fosse, vamos dizer, uma parada evangélica, tá certo? Ou durante a visita do Papa foi preciso, né, distribuir folhetos sobre como usar droga? Não, porque aquela população não usa droga, tá certo? Quando é uma parada evangélica, ou quando reúnem milhões de pessoas ali
como esse pastor R.R. Soares, reúne toda semana, tá certo? Milhares de pessoas. Alguma vez teve que distribuir para eles folhetos sobre como usar drogas? É claro que não, porque esse pessoal não usa droga. Então, este grupo, gays, lésbicas, bissexuais, transgêneros, ao distribuir esse folheto, está confessando que a população de que eles tratam, a população que está associada a ele, é a população de drogados, é a população de toxicômanos, tá certo? E certamente o índice de toxicômano ali deve ser muito maior do que na média da população, tá certo? Porque nem mesmo num jogo de futebol, onde reúne um montão de brasileiros para assistir futebol, você tem que distribuir uma porcaria dessa. Por quê? Porque o pessoal não vai ali cheirar coca. Agora, na parada gay vai. Na parada gay pode e é lícito. Agora, a coisa mais extraordinária, tá certo? Que o delegado do Wuxlander Ferreira Neto, do DINARC, diz que ele vai investigar o evento. E diz aqui, o lançamento de um panfleto assim mostra que a parada reconhece que lá se vai usar cocaína e maconha. E ainda acrescenta que esse panfleto é uma aberração, um incentivo ao uso de drogas e ao tráfico, que são crimes. É claro, isso é indução ao crime. Agora, isso não é por parte do movimento gay, ou daquela entidade, ou daquela outra entidade. Não, isso é o conjunto. O conjunto da esquerda brasileira está empenhado em drogar o país, em promover a criminalidade e em dar autoridade ao crime. Preste atenção, o que nós estamos vendo é um caso como o Dr. Mabuse, quer dizer, a Revolução dos Loucos. Não sei se vocês assistiram o filme do Fritz Lang, Dr. Mabuse, que é um filme de 1930. Eu considero um dos 5 ou 6 melhores filmes de todos os tempos. O Dr. Mabuse é um criminoso, é um gênio do crime, que usava, então, vamos dizer, ele começou como jogador usando a hipnose para ele dominar os seus antagonistas e tomar todo o dinheiro deles. E assim foi, ele conseguiu com isso dinheiro para montar uma organização criminosa monstra que faz atentados por toda a Europa, espalhar atentados. Os atentados são muito esquisitos porque eles aparentemente não fazem sentido, tá certo? Eles são uma coisa sem propósito. Né? Mas daí ele está, enquanto isso, ele está escrevendo um tratado que se chama O Império do Crime, no qual ele mostra que é necessário fazer esses atentados, e quanto mais absurdos eles forem, melhor, porque aí as pessoas ficam mais aterrorizadas ainda, porque elas não encontram uma explicação, e isso as tornará dóceis para que ele consiga implantar, então, o império do crime, a nova era da humanidade, que é o império do crime. Então o Dr. Mabuse é descoberto, é preso e é posto no manicômio judiciário. Descobrem que ele é paranoico, megalômano, botam ele no manicômio judiciário. Mas lá dentro ele continua escrevendo o seu livro e continua fazendo planos, né, para os atentados. E os atentados continuam acontecendo. Quer dizer que ele, de dentro do hospício, ele está coordenando a Revolução Europeia. Tá certo? E agora, o mais bonito da história é o seguinte, quem é o negro que ele usa como instrumento, como mensageiro, tá certo? E como instrumento passivo para atuar no mundo lá fora? Quem é o oficial de ligação entre ele e os seus subordinados, né, na sua organização criminosa espalhada por toda a Europa? É o próprio diretor do hospício, é o diretor do manicômio judiciário. Ele domina mentalmente o negro, tá entendendo? E faz o diretor do hospício, o médico, trabalhar para ele. E o que está acontecendo agora é exatamente isto. Quer dizer, esse pessoal vem com propostas absolutamente loucas, de promoção da criminalidade, tá certo? E vem com um discurso moralista, quer dizer, é o crime fazendo exigências à sociedade. Vocês veem que agora, por exemplo, os nossos jornais, quando mencionam os assassinos do menino João Hélio, por exemplo, ou mencionam o Champinha, eles não dizem mais o assassino de não sei quem, eles dizem o jovem envolvido no assassinato. Envolvido? Como envolvido? Tá certo? Envolvido é uma pessoa que foi envolvida por um terceiro. Envolvido o caralho, é o assassino, o monstro, tá entendendo? Esses meninos são monstros. Esses meninos não vão se recuperar nunca mais. Tá certo? Então tem que chamar assassino de assassino, mas não pode porque é feio. Tá certo? Só quem você pode chamar de assassino, sabe quem é? O pastor que está fazendo pregação e que cita, né, um versículo da Bíblia contra o homossexualismo, esse é chamado de assassino. Porque você está matando gays com isto. Agora, o garoto que matou lá o João Hélio, não, esse não é um assassino, esse é apenas um jovem envolvido. Quer dizer, esta total inversão dos sentimentos morais humanos, essa é uma coisa de um cinismo e de uma monstruosidade, só comparável mesmo ao caso do Dr. Mabuse. E nós estamos assistindo tudo isso, tá certo? E as pessoas no máximo reagem um pedacinho, elas não percebem a articulação total.